Levante a sua Bíblia aberta, 12, versículo 13. Em nome do Senhor Jesus, fala, Deus, com todos nós. Eu sei que é a tua palavra que nos traz entendimento. É a tua palavra que nos revela a tua vontade. E é ela que nós queremos ouvir. É ela que nos faz forte. Muita paz tem quem ama a tua palavra. E nós amamos, meu Pai. Por isso estamos aqui para ouvi-la. Dai-nos entendimento. Dai-nos ouvidos para nós te ouvirmos. E que essa palavra produza temor, arrependimento, salvação. Trabalhe, Espírito Santo, agora. A boca vai ser minha, mas não vai adiantar nada se o Senhor não agir. Convence. Eu posso falar muito e não adiantar nada, mas o Senhor pode me dar uma palavra que vai despertar essa pessoa para o principal, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora, por favor. Falar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar nesse período que nós estamos vivendo está muito fácil. Falar da volta do Senhor Jesus há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, era diferente. Porque nós não tínhamos tantos sinais como nós estamos tendo. Nem tínhamos os elementos necessários para a volta de Jesus como nós temos hoje. Você pode me dizer, bispo, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve essas coisas que o Senhor diz que são sinais da volta de Jesus. Mas agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Sim ou não? Em proporção maior, mas tudo ao mesmo tempo. As epidemias antes eram em alguns países. Nós tivemos a pandemia onde? Atingiu o quê? O mundo inteiro. Tem gente que parece que esqueceu da pandemia, mas não atingiu só a China, chegou no mundo inteiro. Há 40 anos atrás, nós assistíamos TV preto e branco. Eu peguei a TV preto e branco. Há quem pegou aqui as primeiras TVs coloridas. Era uma festa. Hoje nós assistimos a TV com a imagem 1000%. Já tem até 8K. Em 10 anos, de 2016 para cá, nós vimos o avanço da tecnologia e avançamos anos e anos e anos, só em 10 anos. De 10 anos para cá, mudou muita coisa. No passado, quando você estava dentro de um carro chegava a 100 por hora, tremendo todo, fazendo maior barulho. Hoje você anda no carro, se você não tiver cuidado e olhar para o painel, você chega a 150, a 100, parecendo que você está parado, que não faz nem barulho. Sim ou não? Hoje os carros andam sozinhos. Os robôs estão aí fazendo cirurgias,
vai ter robô para tudo. A guerra nas estrelas nós víamos em filmes. Hoje nós ligamos a televisão ou então vamos na internet, estamos vendo as guerras, os mísseis. Agora chegou a notícia que o primeiro país na Europa já começou a racionar a gasolina. Só pode colocar uma quantidade por dia, porque estão vendo que se a guerra continuar, e os Estados Unidos acabou de anunciar que vai precisar de mais tempo, então nós temos aí uma preocupação com combustível para que não falte. Isso mexe com tudo. Cuba já está dizendo que muitas pessoas vão morrer pelos apagões que estão tendo lá. Países na Europa já falam assim abertamente para todo mundo preparar o seu kit de sobrevivência. Mas de repente você é uma pessoa que ainda está achando que tem tempo. Honestamente, eu só posso acreditar que o diabo está cegando o entendimento de muita gente. Porque antigamente nós falávamos da volta de Jesus como se fosse algo lá na frente. Hoje eu não sei se eu vou estar pregando amanhã aqui, semana que vem aqui. Porque nós estamos vendo que está muito perto. E tem muitas pessoas, infelizmente, demorando muito para enxergar, para entender. E isso traz preocupação. Porque as outras áreas da sua vida podem não estarem definidas ainda. Não tem problema. Você resolve com o tempo. Com a sua fé, com a sua obediência à palavra de Deus, Ele vai te ajudar. Mas se você não resolver a sua vida espiritual, ninguém vai resolver. Eu estou falando com você que está fraco espiritualmente. Você sabe que você está fraco. E você está fraco porque você quer, porque você sabe o que te fortalece. Se você quiser ficar forte agora, você fica forte agora. Você se arrepende dos seus pecados, você larga a vida errada, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a meditar, rapidinho você se fortalece. Se eu sei o que me enfraquece e o que me fortalece, eu fico fraco se eu quiser. Se eu estou fraco, a culpa é de quem? É minha, eu não tenho que culpar os outros. Porque eu sei o que eu tenho à minha disposição, dado por Deus, para me alimentar e me fortalecer espiritualmente. Se as outras áreas da sua vida não deram uma guinada ainda, não tem problema, vai dar. Na hora certa, no tempo certo. E também se não der, amém. O importante é nós irmos para o céu. Não é esse céu que seus olhos veem, não. Que vê a lua, que vê o sol, que vê as estrelas, que vê as nuvens. Eu estou falando do céu, morada de Deus. Imagine onde Deus mora, hein? Imagine como deve ser aonde Deus mora. O reino dos céus. Imagine como deve ser. Porque se você crê em Deus, você tem que crer no céu. Você tem que pensar no céu. Na hora que o mal traz as tentações, se você é uma pessoa de Deus, você está resistindo. Se você está focado na vida eterna, você está resistindo. Se você não está focado na vida eterna, então você sempre está caindo. Você sempre está aceitando o que o diabo está te oferecendo. E eu não sei. Só Deus sabe, só Deus vê.
e o mal também, porque ele vê a pessoa se apagando, se afastando de Deus. Se esses sinais, se tudo que está acontecendo no mundo não está falando nada com você, reveja a sua comunhão com Deus, porque isso é mais sério do que você imagina. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Esse assunto aqui é muito profundo e dá para nós mergulharmos forte nisso. Lucas 12, 13, já acharam? Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Lá fora, o mundo pensa que a pessoa vale quanto tem. Por isso que as pessoas que têm alguma coisa se acham melhores do que as outras, e não são. Lá fora as pessoas pensam que cada um vale o que tem. Você pode não ter nada, você tem muito valor para Deus, porque você tem uma alma que Ele quer salvar. Por isso que Ele deu o Filho dele por nós na cruz. E quando eu entendi isso, eu passei a amá-lo. Não tem como não amar o Senhor Jesus depois que você entende o que Ele fez por você na cruz para salvar sua alma, nossa alma. Eu quero deixar bem claro hoje que a fé, ela pode nos levar a alcançar muitas vitórias. Eu já vi pessoas serem curadas depois de serem desenganadas pela medicina. Eu já vi pessoas saírem da miséria mesmo e prosperarem. Eu já vi pessoas alcançarem bênçãos grandiosas. Mas eu também já vi o diabo enganar muitas pessoas, dando uma folga para elas, e elas começaram a achar que estavam bem com Deus em pecado, porque alcançaram bênçãos, acharam que estavam garantidas. E eu digo uma coisa para você: você pode ter alcançado a bênção que for, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não está salvo. Preste atenção para você entender. As bênçãos são ótimas, mas é o arrependimento que traz salvação. Não se arrependeu, inferno. Se arrependeu, entregou a vida ao Senhor Jesus, salvação. Com dinheiro ou sem dinheiro, com bênçãos ou sem bênçãos. Está claro isso para você? Então esse homem, Jesus falando de uma coisa espiritual, Jesus falando das coisas do alto, ele interrompe. Estou lembrando da semana passada que teve um homem que se levantou aí, não foi? Aí quando acabou a reunião eu perguntei: foi o quê? Ele bebeu demais, bispo, queria falar com o senhor. Chegou aqui chapado, estava vendo uns 3 bispos no altar. Foi uma luta para convencer ele que não dava para atender na hora do culto. Foi uma luta, mas deu tudo certo. Entenda, por favor. Ele interrompeu o Senhor Jesus, mostrando que ele queria resolver o problema dele. Ele não estava nem aí para o que o Senhor Jesus estava falando.
E o Senhor Jesus mandou todos vigiarem acerca da avareza e falou uma parábola. E voltou para o assunto lá de cima, que é o mais importante. E eu quero meditar com vocês sobre isso. Diz assim, versículo 16, Lucas 12:16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com o quê? Com abundância, tinha arrebentado. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros o quê? Maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Meus, olha só. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, quem foi que disse? Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha para mim, por favor. Só o Espírito de Deus para convencer você que vive pensando só nas coisas desse mundo, achando que a vida aqui é para correr atrás das coisas, e a vida com Deus se resolve depois da morte. Só o Espírito de Deus para te convencer que é loucura isso. Só Ele. Para convencer que é loucura viver nesse mundo achando que tem muito tempo. E essa noite pode ser a nossa última. Só o Espírito Santo para trazer esse entendimento e te levar a largar o pecado. Desde dos primeiros seres humanos na terra, o pecado sempre trouxe sofrimento, destruição, dor, morte. Ele nunca fez bem para o ser humano. Se você quiser fazer um bem para você, larga o pecado. Por mais que você esteja preso, por mais que você goste, não compense para o inferno por causa dele ou deles. Não compensa perder o céu por causa dos pecados. Esse homem queria mais, porque o ser humano é assim. Ele tem dinheiro, ele quer menos. Você já viu algum rico querer menos? Não, ele tem fama, quer mais fama. Ele tem sucesso, quer ter mais sucesso. Ele tem uma mulher, ele quer ter mais mulheres. O ser humano sempre quer mais. Só que quando a pessoa está salva, ela está satisfeita com o que ela tem. Ela está sossegada. Ela está em paz. Porque ela resolveu o problema de dentro, o problema da alma. Mas enquanto a pessoa não resolve o problema de dentro, ela quer mais. Então ele queria celeiros maiores, ele queria ter mais dinheiro, ter mais condições, ele queria mais e mais e mais, insaciável. E é justamente assim que o ser humano vive. Ninguém consegue se consertar com Deus depois que morre. Ninguém. E não existe, deixe bem claro isso dentro de você, não existe purgatório. A religião que inventou isso, para que o ser humano viva aqui despreocupado. Qualquer coisa, ele pensa que vai para o purgatório, né? E aí depois vai para o céu. Como as pessoas acreditam facilmente no que o diabo inventa e tem dificuldade para crer na palavra de Deus. É incrível.
Deus falou com Caim: se proceder bem, será aceito. Deus falou, foi Deus direto com Caim. Deus acabou de falar com ele, ele foi lá e matou o irmão dele. É incrível, mas tem gente que Deus está falando com ela, e ela sai do culto e vai fazer besteira. Quando sai do culto, na cabeça de Caim era o seguinte: ó, eu mato meu irmão e ninguém vai saber, vão pensar que foi uma fera, vão pensar que aconteceu alguma coisa e ninguém vai achar. Aí quem aparece depois que ele matou? Deus. Caim, cadê seu irmão? Eu sou tutor dele. O sangue, Caim, dele está clamando. Eu vim prestar conta com você. Eu vi. Seu pai não viu, sua mãe não viu, mas eu vi. Que o ser humano é o contrário, ele se preocupa se as pessoas estão vendo, mas não se preocupa com o principal, com o que eles vão prestar conta. Deus está vendo, não é marido, não é esposa, é Deus. Por isso que traz segurança para nós quando familiares nossos temem a Deus. A mulher tem paz quando o marido teme a Deus, porque ela sabe que ele leva a vida com Deus a sério. Não é nem com ela, você não vai fazer isso com Deus. Minha esposa não vai fazer isso com Deus dela. Como José disse: eu não vou fazer isso com meu Deus. Mesmo Deus falando, quando o Senhor Jesus trouxe a visão, o entendimento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele estava mudando a maneira das pessoas pensarem. Ele estava mostrando o verdadeiro sentido da vida. Ele estava levando as pessoas a entenderem que é aqui nesse mundo que Deus tem que estar em primeiro lugar, senão a pessoa vai para a eternidade e se arrebenta. Tem bispo que vai para o inferno, sabia? Pastor, obreiro. Não sou eu que falo isso não. Não sou eu não, é a palavra de Deus. Muitos naquele dia vão dizer: expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome. Sabe o que Deus vai falar? Deus não vai fazer assim não, ó, parabéns. Não, apartai-vos de mim. Não te conheço, não. Você usou foi meu nome, não viveu para mim. Eu não posso me valer do título, do tempo que eu tenho de igreja, achando que isso vai me salvar. Eu não posso fazer isso. Eu entendo perfeitamente que eu não posso brincar com minha vida espiritual. Aqueles que pensavam que poderiam estar na igreja e viver no pecado e brincar e dar lugar para o diabo, se arrebentaram, ficaram fracos, sujaram a consciência, o coração, os olhos, a alma, e se arrebentaram. Eu peço a Deus que isso não aconteça com você. Não brinque com a sua vida espiritual. Valorize o reino de Deus. Valorize. Tem gente que entende errado. Lembra daquele jovem rico? Lembra quando ele conversou com o Senhor Jesus? Aquela conversa poderia terminar com salvação. Terminou não, porque ele ficou preocupado com o reino dele, com os bens dele. Ele não ficou preocupado com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Não. Mas os bens dele, só que ele morreu, os bens ficaram. Aí está o problema. Lembra do ladrão na cruz? Teve um que falou assim: ó, salva a ti mesmo e salva nós. O que na verdade ele queria? A salvação da alma dele? Não, ele queria salvar o quê? A pele dele. É como tem muita gente que só vem para a igreja querendo salvar a pele dela, a vida dela, os problemas dela aqui,
não a alma dela. O outro se arrependeu e no mesmo dia entrou no paraíso. Deus quer salvar você. Coloque isso dentro da sua cabeça. Deus quer te salvar, mas Ele só pode te salvar se você fizer a sua parte. Se você não se arrepender dos seus pecados, sinto muito. Você pode alcançar muitas vitórias. E tenha cuidado para o diabo não estar te enganando. Porque enquanto você não mexe na sua vida espiritual, para o diabo está muito bem. Enquanto você não decide largar coisa errada, para o diabo tanto faz, você está aqui dentro ou lá fora. O pecado continua te escravizando, te prendendo, comprometendo sua alma, afastando Deus de você. Cuidado. Não deixe o diabo te enganar, não. Se você quer Deus mesmo, o céu, a vontade de Deus, suas atitudes mostram isso. Não só aqui dentro, muito mais aonde? Lá fora e quando você está sozinho. Olha o que o Senhor Jesus disse para nós terminarmos. Parei no versículo 21. Diz assim no versículo 21. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Vamos voltar ao 20. Mas Deus lhe disse. O que é que Deus disse? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós já falamos sobre isso. Você sabe quem pede a alma de quem está no erro, né? Você sabe quem pede a alma de quem está em pecado, né? Você sabe quem pede a alma. Não é Deus não. Deus estava falando, louco, essa noite eles vão pedir sua alma, tá? O diabo pede as almas a Deus. Olha lá, só quer minha vontade, deixa eu levar. Tem gente que o diabo não levou porque alguém está orando por ela, que já era para o diabo ter levado há muito tempo. O que está impedindo é a oração de alguém. Sabia disso? O Senhor Jesus disse para Pedro: Satanás está peneirando sua alma, hein? Põe sua barba de molho. Eu roguei por você, vigie. Quer dizer, o Senhor Jesus viu Satanás pedindo a alma dele. Ele pede almas, tá? Ele quer alma. Você pode estar preocupado com muita coisa, mas ele quer sua alma. Ele pede almas. Ele não pede a alma do salvo, ele pede a alma de quem está perdido. Porque se morrer naquela situação, quem ganha é o inferno, mais uma alma. E o inferno está assim, ó. Para lá eu não vou não, em nome de Jesus. Você eu não sei, né? Você é que sabe. Você não sabe de mim, você sabe de você. Eu não sei de você, eu sei de mim. Aí ele diz assim. Aí ele pergunta no 20 mesmo, ó, pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Sabe o que é que Deus estava dizendo? Você está tão preocupado com o que você conquistou, vai ficar para quem? Para quem será, hein? O que você está preparando, o que você tem preparado, para quem vai ficar? Eu não estou dizendo para você não lutar para prosperar. Claro, se você quer sustentar a obra de Deus, ter um testemunho para glorificar Ele, nós temos a corrente segunda-feira. Não tem nenhum problema, senão não fazia. Não tem nenhum problema. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Nós vamos orar para dar certo. Quem não tem aliança vai pegar aliança. Quem tem vai ungir. Nós vamos ter esse clamor segunda-feira, forte esse clamor para quem está com a vida parada. Se tem um mal parando, vai destravar, vai desamarrar. Nós vamos fazer isso. Vai ver se não vai andar. Tem 6 horários. Só você vê qual é o melhor e você vem. Não tem problema. Mas olha o que Deus fala no versículo seguinte aí. Ó, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta o quê? Tesouros. Junta para quem? Para si.
e não é rico para com Deus. Olha para mim, por favor. Quem é rico para com Deus? Sabe quem é rico para com Deus? Quem se arrependeu dos seus pecados, quem priorizou o reino dele, a vontade dele, quem colocou ele em primeiro lugar. Esse não é louco para Deus, esse é prudente. Porque para Deus é assim: ou é louco ou é prudente, ou está salvo ou está perdido. Ele falou: o que é que adianta? Juntou tanto para si, não vai ficar com nada. Mas não se preocupou comigo. Lázaro viveu uma miséria tremenda aqui, mas quando morreu foi para onde? Ele era pobre aqui, mas era rico para com Deus. Você pode ter condições aqui, ótimo, mas não esqueça de ser rico para com Deus, porque se você for rico aqui e pobre para com Deus, o dia que você sair desse mundo, você está perdido. Deus ajude que você esteja aqui no próximo domingo. Deus ajude. E que você traga o máximo de pessoas com você. Você vai entender uma coisa que eu até ia falar agora, mas eu prefiro deixar para domingo que vem. Você vai entender bem. Eu quero que você saia daqui hoje bem com Deus. Eu não sei se nós vamos estar vivos semana que vem. Eu não sei se se o Senhor Jesus não vai voltar hoje, amanhã, não sei. Do jeito que a coisa está, a gente tem que dormir com a certeza da salvação e acordar com o quê? Com a certeza da salvação. Se nós não queremos perder a nossa alma para o diabo, para o inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha bem para mim agora. Se você quiser, é uma decisão que só você pode tomar. Se você quiser a sua salvação, se você quer Deus mesmo, eu não sei se você quer. Eu já atendi esposas que falaram assim: bispo, meu marido não quer nada com Deus, na igreja não quer nada com Deus. Eu não sei se você quer. Talvez você não queira. Talvez você não ache loucura viver como você está vivendo. Você acha que você não tem muitos pecados, que tem gente que faz mais besteiras do que você. Por isso que as pessoas mais difíceis de se converter é aquelas que se acham certinhas. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem gente que já fez muitas besteiras mesmo, não dá para voltar, mas daqui para frente ela quer uma vida reta. Mas tem gente que se acha muito certinha. Aí está o perigo. Porque se não enxergar o quanto está perdido, sem salvação, não vai ter arrependimento. E se não houver arrependimento, não vai ter vida eterna. Esquece o céu. Se você não largar o pecado, esqueça o céu. Fique consciente para onde o pecado vai te levar. Preciso dizer para onde é? Ele já levou muitos para o inferno. Muitos. E de repente está lutando para levar você. Eu não sei quem é você lá fora. Eu não sei qual é a sua intenção. Eu não sei de estar aqui. Mas eu creio que sempre tem alguém querendo ouvir a voz de Deus. Sempre. Se você quiser se entregar para Ele agora, vem aqui na frente. Chega, bispo. Deu. É agora.
É agora que eu me conserto, é agora que eu largo, é agora que eu me fortaleço, é agora que eu entro no reino de Deus, é agora. Talvez eu possa não ter mais uma chance como essa. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Se tiver que clamar, se tiver que clamar, eu clamarei. eu clamarei. Se tiver que entregar, se tiver que entregar, me entregarei.